Olá pessoal, mais uma vez aqui, agora com Isaías capítulo 38. Vem com a gente, se inscreve se você não se inscreveu no canal, deixa o like aí, comenta alguma coisa e vamos estudar a palavra de Deus, né? Capítulo 38 vai falar pra gente coisas interessantes. Queria que você visse comigo aí alguns versículos, né? Naqueles dias, verso 1, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Queridos, aqui a gente vê já nesse início desse capítulo tão interessante, momentos de aflição na vida do rei Ezequias. Estamos aqui por volta do ano 701 a.C., pouquinho antes de sair do cerco de Jerusalém pelo exército assírio, né, que nós vimos. Como você sabe, a Bíblia ela não é cronologicamente assim, né, uma sequência seguida. Então, às vezes, os eventos eles vão para frente, vão para trás, né? E aqui a gente está vendo antes, possivelmente, né, da invasão. Bom, o rei está doente. Talvez ele tivesse aqui mais ou menos 39 anos de idade, portanto, muito novo ainda. Ele começou a reinar com 25 anos. Ele era filho de Acaias, como nós vimos, né? Um rei que não era temente a Deus, né? E aqui a gente vê Ezequias com uma doença e que Deus diz a ele que ele vai morrer, pela voz do profeta Isaías. O que você faria numa situação dessa, né? De uma notícia ruim e vindo da parte de Deus? Ruim, eu digo aos olhos humanos, né? É bom a gente ver, né, o rei Ezequias tomando essa atitude. Ele queria mais, né? Ele queria poder glorificar a Deus. Ele vai dizer isso, né? Que os mortos não podem te louvar, né? Em que sentido, né? A gente sabe que a revelação sobre o céu no Antigo Testamento é muito limitada, né? A gente que já estamos depois, né, da vinda de Jesus, a gente tem muito mais revelação do que eles. Mas ainda assim, a gente sabe que mesmo a gente, né, que estamos após Jesus, vamos supor, né? Quem morre com Cristo, né, vai para o céu, né? Ou seja, quem crê em Jesus, se morrer hoje, vai para o céu. Mas ainda assim, indo para o céu, você vai ser apenas espírito, ou alma, né, como queira, e vai aguardar a ressurreição do corpo, né? Ou seja, nós vamos estar louvando o Senhor completamente, né, com tudo que a gente tem de origem, né, corpo e alma. Então, voltando aqui, a gente sabe que Ezequias queria isso, ele queria mais, ele sente que ele queria fazer mais. E é bom a gente já destacar isso. Querido, você pode fazer mais, você pode produzir mais. Eu sei que há muitas lutas, a gente não cansa de ouvir, né, de lutas de irmãos, a enfermidade, vida financeira, casamento, família, filho, né, pai, né? E a gente sabe que tem muitos problemas, né? O emprego, a falta de emprego, relacionamentos, né? Às vezes com amigos, com vizinhos, com patrão, com chefe, ou subordinados, né? Então, assim, apesar de todos esses desafios, Deus é conosco. E é legal a gente ver o rei Ezequias pensando para frente, né? Que tem água para jorrar ainda, né? E ele volta-se para Deus. Alguns estudiosos entendem o quê? Que Deus deu essa mensagem já para que ele orasse, já para que ele clamasse por mais tempo, por mais vida, né? E isso é interessante. Você que está me ouvindo nessa oportunidade, Deus tem mais para a sua vida, né? Deus tem situações, coisas para você realizar, gente para você abençoar, gente que vai te abençoar, né? Então, não desanima não, né? Porque Jesus, ele tem poder, né, para nos levar a vitórias, para nos dar paz, nos dar esperança, nos dar vida. Agora, a segunda coisa que eu vou dividir aí em um monte de coisa, né, é que você pode ver que a resposta de Deus, esse texto também está lá em 2º livro dos Reis, capítulo 20, né? Depois você pode ver lá. Mas aqui diz a resposta de Deus: acrescentarei 15 anos à sua vida, verso 5.
Depois Deus diz, eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Segunda coisa que ele diz, certo? Defenderei essa cidade. E depois Deus dá um sinal para ele, né? Lá em 2 Reis fala que foi o rei que pede um sinal, né? Ele queria ter certeza, né, de que ele teria essa cura, né, da sua enfermidade. E o sol retrocede. A terceira coisa que Deus dá para ele, um sinal, um milagre, né? O sol retrocede. Havia lá uma escadaria ou uma encosta que o sol batia, né, e a sombra que aquilo formava dava a hora do dia para as pessoas ali, né? Só que o sol estava de um jeito, a sombra, né? E retrocedeu. Gente, é um negócio doido, né? Só Deus pode fazer isso. Então essa foi a terceira coisa que Deus fez na vida de Ezequias. Ele pediu uma, ele recebeu aí, né? 3 bênçãos, 3 respostas, né? Então, a gente vê isso. Quando a gente pede a Deus alguma coisa, a gente pode acreditar, irmãos, que nós estamos recebendo mais. Você está, às vezes, orando por alguma situação, mas, pastor, eu orei por uma coisa e não aconteceu ainda. Tá, tudo bem, talvez não tenha chegado o tempo dessa coisa especificamente ter chegado, mas outras coisas estão sendo feitas. Deus não é igual a gente, né? A gente faz uma coisa, às vezes, a gente quer que as pessoas vejam, que as pessoas reconheçam, né? Mas Deus faz tanta coisa pra gente e Ele não tá nem aí, né? Entre aspas, para ser visto, né? Para ser, né? Deus o tempo todo está fazendo coisas boas pra gente. E quando Ele faz, Ele não faz uma coisa. Ele faz várias coisas. Assim como Ele fez com o rei Ezequias. Deu 15 anos, ainda assim Deus deu a ele o livramento do Império Assírio e do povo de Deus, e deu também esse sinal, olha, eu vou te dar esse sinal. E a cura, né? Que era uma enfermidade que ele diz depois no cântico que ele faz, né? Ele diz que dia e noite ele sofria com essa enfermidade, né? Talvez um tumor, né? Que incomodava bastante. Então, querido, as suas orações, Deus está fazendo mais. Às vezes a gente desanima de orar, às vezes bate o cansaço, distrações, né? Festas, como de final de ano, né? E outras mais, né? Feriados, né? Mas a gente não pode esquecer de orar, porque de fato é isso que nos dá a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, com a sua palavra, é isso que nos dá vitória. Então você que está orando por uma causa, sua família, ou seu trabalho, ou seus estudos, seja o que for, Deus está ouvindo e Ele vai responder muito além do que você e eu estamos pedindo. Muito legal isso, né? Por fim, esse texto fala que Isaías é levado por Deus a orientar o rei a colocar uma pasta de figos. Termino aqui dizendo o seguinte, irmãos, Deus usou meios também naturais, que até hoje são usados, né, nessa cultura lá do povo mais do Oriente, né? Então, assim, não deixe de considerar as coisas naturais, porque são criadas por Deus. As plantas, as ervas, né, são medicina para a gente. Muitos remédios são feitos por ervas, né? Mas tem cristão que até hoje tem uma dificuldade, né, com essas coisas, né? Cria-se uma espiritualidade que não faz sentido. Deus usa a medicina, Deus usa a ciência, Deus usa o que Ele quer. Então faço um apelo também, você que não tem ido ao médico, você que não tem tomado seus remédios, até chato falar isso, né, no vídeo, mas infelizmente tem muita gente assim, que são pessoas que não abrem a cabeça, né, para isso que Deus já tem dado para a gente, né? Então faça os seus exames, né, faça seus exames de prevenção, né, porque é muito importante para a sua saúde e para que você possa ter mais anos para servir a Deus, mais anos para abençoar a sua família, né? Creio que há pessoas que dependem de você e se você não estiver bem, essas pessoas vão sofrer, né, danos, né, pela sua ausência. Então, pensa nisso também, né? Um abraço para você e sua família, Deus te abençoe. Olha, nós temos esse Deus que responde além do que a gente pede. Deus te abençoe. Pastor Aires aqui, não esquece de deixar ali, né, um comentário,
um amém, tá bom, querido? Um beijo no seu coração.